Então, boa noite de novo a todos. Então, vamos lá. O tema desta noite é sobre a Páscoa, que tem tudo a ver com a data de hoje, né? Hoje estamos a 2 dias da Páscoa. Eu acho que eu não me recordo de nenhum dos palestrantes aqui ter falado sobre Páscoa aqui, ou pelo menos recentemente, acho que ninguém falou. Então, eu falei, bom, esse assunto pode ser interessante, muito embora é um assunto muito batido, né? Mas eu acho que é mais ou menos como os filmes de Paixão de Cristo. A gente assiste 50 vezes e ainda, quando assiste de novo, ainda aprende alguma coisa nova e continua achando interessante, né? Então, vamos lá. Ainda não está inteira. Pronto. Então, quando a gente fala em Páscoa, geralmente vem algumas coisas na nossa cabeça, né? Tchau, para os chocolatras. Chocolate, chocolate. Muitos bombons, recheios, e coelhinhos fofos também, né? Aí as crianças perguntam se coelho bota ovo. E a gente pensa também nas reuniões de família, aquele almoço da Páscoa, né? Aquele prato suculento de bacalhau, que, aliás, está cada vez mais distante do prato do brasileiro, né? Quem é que aguenta pagar o preço de um bacalhau hoje em dia? Meu Deus, está o dobro do preço de 1 quilo de atum, o dobro de salmão. Não dá para encarar tão fácil, né? Mas é uma celebração de toda a cristandade pela ressurreição de Jesus, né? Mas nem sempre foi assim, né? Na antiguidade, isso é bem mais antigo do que o próprio Jesus. Era uma festividade das tribos nômades dos hebreus, que comemoravam a chegada da primavera. Isso antes ainda da escravidão no Egito. Então, a gente voltando um pouquinho para o tempo dos patriarcas, falando de Jacó. Jacó era o pai dos 12 filhos que dão origem às 12 tribos dos hebreus. Na verdade, eram 13, porque tinha também uma mulher, filha dele, única filha. E, apesar de não ser primogênito, o José era o predileto do Jacó. Mas esse José não tem nada a ver com o marido da Maria, hein? É muito mais antigo que isso. E ele tinha um dom, ele conseguia interpretar os sonhos e extrair visões de previsão de futuro, interpretava de uma forma premonitória o sonho das pessoas. Então ele tinha um certo prestígio e o pai gostava dele, então gerava uma ciumeira nos irmãos, eles não gostavam. Então eles acabam tramando uma conspiração para o José. E eles resolvem matá-lo. Só que depois eles mudam de ideia e falam, não precisamos matar, vamos vendê-lo como escravo. Olha só a moral daquela época, hein? E aí o coitado do José nessa época tinha entre 17 para 18 anos, ele era um adolescente.
mas pegam o rapaz e acabam vendendo para uns mercadores que levam José lá para o Egito, como escravo. E aí os irmãos dele pegam a roupa do José e mancham com roupa com sangue de cordeiro e mostram para Jacó e falam, ô pai, o José morreu. E aí o José vai morar no Egito e aí acaba se tornando um escravo lá. Só que a habilidade dele de ler os sonhos logo é conhecido e começa a fazer fama, que chega nos ouvidos do faraó, que manda chamá-lo. Porque o faraó ele tinha tido um sonho bastante perturbador. Ele havia sonhado com as famosas 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e que havia incomodado o faraó, e pede para o José interpretar afinal, o que significa isso? Porque depois as vacas magras acabam devorando as vacas gordas, e isso deixava o faraó muito perturbado. E aí José se concentra e fala, isso significa o seguinte, majestade, nós vamos ter 7 anos seguidos de muita fartura. E depois, quando terminar essa época, vão vir a época de muita penúria e seca durante 7 anos. Então, eu aconselho o senhor a aproveitar essa época de vacas gordas e acumular muito alimento. Acumula trigo, acumula milho e todas as comidas não perecíveis para a gente se precaver contra a época quando chegarem as vacas magras. E vem daí a expressão de vacas gordas, vacas magras, né? O faraó fica muito agradecido e não demora muito, o José ele é elevado à categoria de uma espécie de governador lá praticamente lá do Egito todo, e fica numa situação muito confortável, né? Então os anos passam, e depois de ter passado, acho que, se não me engano, uns 15 anos, aparecem os irmãos do José, que estava tendo falta de comida lá no deserto, e eles vêm à procura de gêneros alimentícios, e o José reconhece e vai recebê-los e chora. Os irmãos não reconhecem ele, mas o José se lembrava bem, e os acolhe muito bem, e com a posição... Oi? É que está tendo um delay aí, começou a aparecer. Então, nessa época, ele já tinha condições de ter uma boa acolhida para os irmãos, e pede para os irmãos irem buscar o Jacó, o pai deles. E aí vem o Jacó, vem os irmãos, e nessa época eles já tinham esposas, filhos, então era já uma pequena comunidade. Eles falam em 66 pessoas. E aí formam uma espécie de colônia no Egito. E aí os anos passam, o José acaba morrendo, o imperador não, faraó, que deu acolhida para o José, também morre. E a colônia cresce e começa a preocupar o faraó da vez. E o faraó fala, mas peraí, esses estrangeiros morando aqui, daqui a pouco eles vão reivindicar que as terras são deles. Não dá certo não. E acaba chamando os soldados e escraviza os hebreus. E daí é que vem o período de sofrimento. E esse período
dura 215 anos, se não me engano. Não sei como é que calcularam, mas na Bíblia acho que fala 400 anos. Mas não importa, foram muito tempo, muitos anos. E o clamor pela libertação deles chega até Deus, e Deus se preocupa com eles, e aí é que surge Moisés, o maior líder dos hebreus no seu tempo, né? E foi por intermédio dele que Deus fez conhecer os 10 mandamentos. Mas bem antes disso, na origem do Moisés, ele nasce bem numa época, nasce de uma mãe judia, hebreia, ainda não se chamava judeu aquele povo, né? De uma escrava chamada Joquebede, em algumas versões, em outras eles traduzem como Yoshabel. E essa Yoshabel teve o Moisés justo numa época em que tinha havido uma profecia de que nasceria um Salvador entre os hebreus. Então, o faraó manda matar todos os bebês recém-nascidos do sexo masculino. Uma outra versão fala que o faraó ele começa a ficar preocupado com o aumento da população dos escravos, que já tinham aumentado tanto que estava começando a ficar estrategicamente um risco, porque se houvesse uma rebelião entre os escravos seria uma tragédia. Aí então o faraó manda fazer um controle de natalidade do jeito deles, do jeito da época, quer dizer, manda matar as crianças recém-nascidas. E então a Yoshabel esconde o bebê Moisés numa cesta de de junco, e solta no rio Nilo e manda a filhinha dela, se não me engano era Miriam, que acompanhasse para ver onde é que vai parar a cesta, e a cesta vai indo, vai descendo o rio e vai parar no local onde a filha do faraó se banhava no rio, junto com as damas de companhia, ou as servas, né? E ela descobre a cesta e descobre o bebê e resolve adotá-la. Então a Miriam fica observando, e aí se aproxima da princesa e oferece para a princesa se ela não gostaria de que tivesse uma... Como é que chama? Babá de leite, é isso? Ama de leite. Ama de leite, é isso. E aí a princesa, que estava viúva, já não ia ter bebê, aceita, né? Porque ela não tinha condição de dar leite para o bebê. E aí a Miriam volta para casa e traz a própria mãe do Moisés para amamentar o bebê. A partir dali, a Bíblia é meio omissa quanto ao que acontece no período de crescimento do Moisés. Mas alguns historiadores falam que ele cresceu ali no ambiente da corte, com status de príncipe, né? E aí também tem algumas controvérsias, porque dizem que ele foi descoberto como sendo um hebreu, né? Então ele cai em desgraça e acabam degradando ele para o deserto. Ele foi exilado. Outra versão fala que ele acaba matando um feitor de escravos que estava maltratando um escravo hebreu. O Moisés fica com raiva, vai lá e mata. E aí desperta muita revolta e ele foge,
para não ser preso e acaba fugindo para o deserto. Seja qual for a versão, o fato é que ele vai bem para longe no deserto e quem acolhe o Moisés é o Jetro. Jetro era um pastor, um sacerdote, que tinha 7 filhas. E aí Moisés acaba tomando como esposa a Zípora, Zípora em algumas traduções, e Séfora em outras, e acaba tendo um filho com a Séfora, que se chamava Gerson, esse filho aí, e vive como pastor do Jetro e passam-se 40 anos. Aí ele um dia estava pastoreando ali com as ovelhas num monte e ele vê uma moita ardendo, uma moita de um arbusto, né, de sarça. É essa a imagem dele. E ele se aproxima, curioso, e então ele ouve uma voz mandando ele tirar as sandálias porque ele estava pisando um solo sagrado. E aí é que ele, então, recebe a missão de Deus, né? Mandando ele voltar para o Egito para libertar o povo dele, os hebreus. O Moisés fica espantado e fala, mas eu? O que o faraó vai achar, né? Um simples pastor chegar lá e pedir para libertar os escravos? Não vai dar certo isso, né? Aí Deus fala, não se preocupa, eu vou estar com você. E foi nesse monte aqui que é conhecido como Horeb, mais conhecido ainda como Monte Sinai, que, aliás, a foto diz que no sopé desse monte aí tem uma igreja, uma capela da Santíssima Trindade, em homenagem a esse fato aí. Mas a verdade é que na Bíblia não existe com precisão uma descrição de onde ficava o Monte Sinai. Então, até hoje, existe controvérsia sobre qual que é a localização exata do monte. Mas, de qualquer forma, esse é o monte retratado no Google. Então, eu trouxe aí. Então, tomando de coragem, Moisés vai até o Egito, e lógico, quando ele pede para soltarem os hebreus, ele vira motivo de piada, né? É tratado com sarcasmo, e quando ele fala que Deus vai mandar castigos, vai mandar pragas, ele vira um motivo de chacota, ninguém leva ele a sério. E aí começa a vir as pragas, né? O rio Nilo se transforma num rio, eles falam rio de sangue, né? E aí vem aquela praga dos sapos, a praga dos gafanhotos, começa a chover pedras, mas nada disso convenceu o faraó, porque ele era um homem impiedoso, de coração endurecido, e além disso ele era muito teimoso. Então as pragas não estavam funcionando, porque ele desdenhava todos eles. Até que na 10ª praga, Moisés avisou que vai vir, Deus vai mandar um anjo da morte, que vai cobrir todo o Egito, e de cada família o filho primogênito seria levado, ele morreria. O faraó, evidentemente, não leva isso a sério, mas o Moisés, ele já havia avisado a comunidade aí dos hebreus para que sacrificasse um cordeiro, pegasse o sangue do cordeiro e pintasse por sobre o umbral das portas de todas as casas. E daí vem o termo Pessah. Pessah significa passagem.
E também significa por, passar por sobre, porque ele dizia, nas casas onde tiver essa marca de sangue, o anjo da morte não entrará, vai passar por sobre a casa e não acontecerá nada. Então, eles fazem isso, pintam as casas, e acontece a noite, então, do anjo da morte. Mas muita gente pensa que esse Pessah vem dessa passagem dos hebreus por dentro do Mar Vermelho. Essa foto aí, que até parece um quadro, os mais antigos vão reconhecer. É do filme Os Dez Mandamentos. Representa aquele instante onde o mar desaba em cima dos soldados do faraó. Porque é lógico que o faraó se arrepende e manda o exército dele atrás dos hebreus. E quando os hebreus terminam de atravessar o Mar Vermelho, o mar desaba em cima do exército do faraó, e essa é a cena. Há uma lenda aí, que não sei se é verdade, mas que o estúdio Paramount, que fez o filme Os Dez Mandamentos, o filme é de 1956, ou seja, faz 66 anos. E todos os efeitos especiais tinham que ser feitos de modo analógico, porque naquela época nem se sonhava que efeitos especiais poderiam ser feitos com efeito de computador, né, por digitalização do computador. E então, o estúdio teve aí um trabalhão danado para fazer essa cena fabulosa e portentosa, né, que a gente assistiu, é realmente fabuloso. E esse segredo dos efeitos especiais, a Paramount guardou as 7 chaves para que, com medo que a concorrência pudesse copiar como foi feito isso, né? E dizem que eles usaram toneladas de geleia, ou de gelatina, gelatina, aquela cena em que o mar divide. Realmente, se a gente olhar bem, lembra um pouco gelatina sendo cortada, assim. Mas, de qualquer forma, é uma coisa fantástica. Então, Pessah não vem daí, Pessah é realmente refere-se à passagem do anjo da morte. Então, a partir desse evento, a tradição da Pessah, que acabou sendo a Páscoa, vem sendo mantido, né? Um ritual. E o ritual diz o seguinte, que todo ano, no momento do equinócio da primavera, equinócio acontece em torno do dia 21 a 22 de março, que é a primavera lá no hemisfério norte. Porque fala-se equinócio, que não tem nada a ver com equino, tá? É equinócio de igual. Igual porque existe sempre um momento preciso em torno do início da primavera em que os raios solares atravessam a linha do Equador num segundo. Assim, ele atravessa e depois vai de um hemisfério para o outro. Depois continua percorrendo até, durante 3 meses, chegar lá no Trópico do Câncer, depois dá a volta e começa. Nos próximos 3 meses, volta, cruza de novo a linha do Equador e começa a percorrer até chegar no Trópico de Capricórnio e volta de novo. Então, tem 2 equinócios por ano. Então, a partir do equinócio, os hebreus contam até a primeira lua cheia. E nessa data, então, deve ser comemorada a Pessah. E tem toda uma alimentação própria da Pessah,
que tem todo um simbolismo, né? Aqui, todos eles têm algum significado. Esse pratinho aí com comida vermelha e outro ali do lado, meio marrom, eu não sei o que é, mas todo o resto tem seu significado. Tem esse osso aí que simboliza o cordeiro que foi sacrificado. Como é só um símbolo, não necessariamente tem que ser um ovo, um osso de cordeiro. Ali na foto, eu tenho a impressão que é um osso de frango, osso da coxa do frango. E tem um ovo. Esse ovo simboliza o próprio povo hebreu, porque o ovo, quando está cru, qualquer batidinho ele quebra, né? Mas quando ele é cozido, ele se torna resistente. Então, simboliza o povo hebreu no sentido de que, apesar do sofrimento todo da escravidão no Egito, apesar de depois eles terem sofrido a dominação dos romanos, e no século passado eles sofreram um holocausto nazista, e apesar de tudo isso, eles se reerguem, se fortalecem e se mantêm firmes. Esse é o símbolo do ovo. E também tem que ter uma erva amarga, que é essa coisa verde aí que parece coentro, parece salsa, sei lá, mas que, na verdade, tem que ser uma erva amarga que é para representar as amarguras do período em que eles sofreram como escravos. E essa verdura amarelada aí, que eu tenho a impressão que é endívia, acho que é endívia, é uma salada que tem que ser temperada só com água e sal. Não pode ter vinagre, não pode ter azeite nem nada, tem que ser água e sal. Por que água e sal? Porque lembra as lágrimas, as muitas lágrimas derramadas por todo esse período de sofrimento do povo hebreu. E aqui do lado direito da tela tem parece um monte de bolachas, mas é pão sem fermento. E não pode ter nada, né? A não ser farinha de trigo e água. Só. Não tem fermento, não tem sal, não pode ter nada. E quem já experimentou fala que realmente não tem gosto de nada mesmo, que parece que está comendo papelão ou isopor, sei lá, não tem gosto de coisa nenhuma. Mas, de qualquer forma, tem uma simbologia, porque esse pão sem fermento simboliza a pressa com que eles deixaram Egito quando tiveram a libertação, como é mostrado nessa foto aqui, que é do filme Os 10 Mandamentos, de novo, né? Quem está vendo essa foto aí por um celular, acho que nem vai enxergar, mas no computador dá para ver, aí tem um pontinho na frente da multidão, ali já no meio do deserto, uns 50, 60 metros aí no meio do deserto. Esse pontinho aí é o Moisés conduzindo toda a saída dos hebreus. Num filme feito em 1956, não dava para fazer por computação gráfica a multidão. Então, eles tiveram que reunir todos esses extras, esses figurantes, para filmar a saída do povo hebreu. Bom, aí o tempo passou-se mais de 1000 anos, 1500 anos, sei lá. E surge Jesus, trazendo todo o ensinamento dele, de amor ao próximo, da caridade, da tolerância, amor a Deus. E aí, quando no terceiro ano das pregações dele, ele entra em Jerusalém e é recebido com folhas de ramos de oliveira, né? O Domingo de Ramos, que acontece uma semana antes da Páscoa. Eu já vi uma outra interpretação dizendo que não foi uma semana antes da Páscoa, não, porque se fosse só uma semana, o povo hebreu teria que ter sido
muito volúvel, né? Porque é uma semana eles recebem Jesus como um herói, e dali a 4 dias já estão querendo crucificar. Quem entende do judaísmo fala que isso aconteceu em setembro e que esse festejo todo com folhas de oliveira é para festejar a festa da barraca. Festa da barraca era um festejo lembrando a época em que eles eram nômades e viviam dentro de tendas no deserto. E acontece na primavera. E então foram provavelmente em setembro do ano 32, então ele deve ter ficado até o equinócio da primavera, são 6 ou 7 meses depois que acontece a revolta dos hebreus, que pedem a crucificação de Jesus. Mas aí, na semana da Páscoa, quando eles vão lá para Jerusalém, eles estão lá para comemorar a Pessach dos hebreus. E acontece, então, a lavagem dos pés dos discípulos, que, na verdade, não havia ritual nenhum de lavar pés. A igreja transformou isso num ritual, como tradição, mas o Jesus, naquele momento, ele estava só mostrando a humildade, dando um exemplo de humildade para os discípulos dele. E então, na quinta-feira à noite, acontece a última ceia, quando ele anuncia que eles vão perdê-lo, que vai ser preso naquela noite, que há um traidor entre eles, falar para o Pedro que antes de amanhecer ele vai negá-lo por 3 vezes, fala tem muitas moradas na casa do meu pai, que ele vai voltar para lá, para preparar a casa do pai para recebê-los, e fala que vai enviar um consolador, porque o Consolador vai vir aqui para esclarecer todas as coisas que no momento eles não têm condição de compreender, etc. E aí, isso foi na quinta-feira à noite, e no dia seguinte ele é crucificado. Nessa foto aqui mostra o instante que o soldado golpeia o peito de Jesus do lado direito, né? Isso foi na sexta-feira, estamos comemorando hoje. E então, 2 dias depois, a Maria Madalena vai lá visitar o túmulo, encontra o túmulo vazio, então ela fica desolada, vê uma pessoa lá que ela pensa que é jardineiro e pergunta, sabe o que fizeram no corpo do meu mestre? Aí Jesus fala, mulher, por que choras? Aí, nesse momento, é que Maria Madalena reconhece Jesus e fala, mestre, e corre para abraçá-lo, e Jesus fala, não me toque, eu ainda não voltei para o meu pai. Quer dizer, para os espíritos, nós já temos um entendimento um pouco diferente da crença na ressurreição. A gente sabe, e no próprio Gênesis de Kardec está escrito lá, que Deus não derrogaria as próprias leis que ele criou, fazendo um milagre, que Deus não precisa de fazer milagres, né? Portanto, a interpretação melhor que nós espíritas podemos dar é que Jesus estava ali no corpo fluídico dele, e ele se fez enxergar, e se Maria Madalena abraçasse Jesus, não ia encontrar nada. Então, por isso que ele falou, não me toque. E eu ainda não estive com meu pai,
provavelmente aí soa como um pretexto para ela não encostar nele. E aí ele pede para ela ir avisar os discípulos que estavam escondidos dos soldados romanos numa casa lá, e ela vai correndo avisá-los, e depois o próprio Jesus comparece lá na casa, que é retratado nesse magnífico quadro do Caravaggio, uma obra-prima, né? É o Tomé pondo o dedo na ferida feito pela lança do soldado. E aí, então, como espíritas, a gente entende que neste momento Jesus se materializou para ter a sensação tátil no momento que conduziu a mão de Tomé até a ferida dele, né? Bom, gente, isso tudo é muito bonito, tudo muito cheio de tradição, de ritual, festejos, muito bonito. Mas se a gente não tiver o principal, o ensinamento de Jesus incorporado dentro de nós, o Jesus dentro de nós, nada disso faz muito sentido, tem muito significado, né? Acaba sendo mais um feriado legal aí para ir para a praia, curtir os amigos, ou então para reunir os familiares. Se a presença de Jesus não fizer parte de cada passo nosso, cada decisão que a gente toma, cada momento que a gente tem de oportunidade de fazer uma caridade, de perdoar alguém, de perdoar até quem nos tenha feito mal, acaba ficando que nem muita gente faz com o Natal, né? Natal, para muita gente, realmente não significa outra coisa senão mais uma festividade de final de ano, onde se troca presentes. A última coisa em que eles pensam é aniversário de Jesus, né? E acaba virando pretexto para comer um peixe maravilhoso aí, já que bacalhau está tão distante da gente, cada vez mais longe, comemorar com, sei lá, com linguado, com badejo, algum outro peixe mais barato, né? E então eu só me resta desejar a todos nós que a gente consiga ter realmente um Natal autêntico, Páscoa. Com Cristo no Natal, não, Páscoa, verdadeira, com Jesus no nosso coração, né, gente? E então, feliz Páscoa para todos nós. Muito obrigado, gente.